Então, para falar um pouco sobre racismo estrutural e seus impactos para a política educacional brasileira, o professor Eduardo vai nos trazer essa palestra. Eu vou pedir para minha companheira Dalva falar um pouco do currículo do nosso convidado. Muito obrigado, tenham um bom dia a todos e bom trabalho. Bom dia a todas e todos, prazer em vê-los. Obrigada, professor Eduardo. Então, o professor Eduardo Januário, ele é docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, no Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação. Foi diretor de escola pública e formador de professores na rede municipal de São Paulo. É pesquisador do Laboratório de Economia Política e História Econômica da Universidade de São Paulo, do Grupo Fatelico e do Grupo Ijoba Moyami. Atua na linha de pesquisa em política educacional, financiamento da educação, gestão democrática e função social da escola pública e educação para as relações étnico-raciais. Entre outros, escreveu o livro Aula Vaga, uma história de desperdício de capital humano no estado de São Paulo, pelo selo Cátedra Jaime Cortesão. Professor, a palavra é sua. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia, gente. Isso, que legal. Bom dia a todas as pessoas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu participei uma vez da reunião do Cinesp, quando eu fui formador aqui na gestão Haddad, 2014 a 2016, lá na SME. Não é? Então, participei de algumas reuniões do Cinesp. Quero cumprimentar, então, o Cinesp em nome da presidente Norma e do vice-presidente João aqui. Quero cumprimentar toda a diretoria. Né? Lembrando aqui também a Rosa, que me convidou. Muito obrigado pelo convite. E a Dalva, que está aqui comigo na mesa também. Muito obrigado. Né? Cumprimentando vocês, estendo o meu cumprimento a toda a diretoria do Cinesp e a todas vocês, professoras, professores. Né? Quero cumprimentar e desejar que a gente tenha um bom dia, não é? Uma boa manhã e que a gente possa fazer algumas reflexões que eu considero aqui importantes. Não é? Eu trouxe aqui um slide para que eu possa não me perder ao tempo e tentar, de alguma maneira, conversar com vocês naquilo que for possível. Eu dou um pouco de trabalho para a gravação, porque eu gosto de circular um pouco. Tudo bem, né? Se eu estiver circulando aqui, porque daí eu acho que fica mais fácil eu conseguir olhar para vocês, também ter um pouco mais de dimensão, não é? De quem são vocês e olhar. Esse teatro é grande, e aí a gente gosta um pouquinho de circular por aqui. Não é? Bom, então eu vou começar me apresentando, e na apresentação a gente já discute um pouco a respeito do tema. Então, que tema é esse? O racismo estrutural e seus impactos para a política educacional brasileira. Não é? Então, eu sou o professor Eduardo Januário, atualmente sou docente da Universidade de São Paulo, né, tenho atuado com política educacional, financiamento da educação, interseccionado com a questão de raça, gênero, não é, e classe. Não é? Portanto, quando a gente discute política educacional, a gente leva em consideração todos os aspectos dessa política e da sociedade brasileira. Tenho uma alegria também de estar com vocês, até porque eu me sinto professor sempre, né? Eu tive uma experiência na educação básica por muito tempo. Logo que entrei na USP ali, com 19 anos, passei no vestibular e eu fui fazer História. Então, eu sou formado em História. Com 6 meses, eu fui dar aula em Pirapora do Bom Jesus. Alguém conhece Pirapora do Bom Jesus? Conhece nada. Conhece mesmo? Pirapora do Bom Jesus, né? Romaria, as pessoas conhecem pela Romaria e pela espuma do rio. Né? Pirapora é tão pequenininho, mas recebe a espuma do rio, né, de todas as regiões aqui de São Paulo. Então, logo com 6 meses de
de USP lá, eu peguei o meu comprovante e fui buscar algumas aulas. E fiquei sabendo, lá na minha região, na cidade, que uma professora tinha se afastado. E como vocês sabem, nas cidades pequenas, a ausência de professor leva eles a procurarem estudantes. Lembra? Faz aquela inscrição e vai chegando. E aí chegou a minha vez, eu tinha 6 meses, né, e comecei a dar aula de substituto de educação artística. Né? Depois me formei, fui dar aula de História, passei num concurso em Santana do Parnaíba, em Pirapora, então aquela dupla jornada que vocês sabem muito bem, né? E depois de 8 anos, 9 anos, me formei em Pedagogia também, e prestei o concurso, portanto, para ser diretor de escola em Pirapora do Bom Jesus. Então, tenho uma experiência de 13 anos, quer dizer, 10 anos de professor, de todas as etapas da educação básica, né? No infantil, eu tive trabalhando um pouco com áreas específicas, mas mais com interação, como eu disse que eu trabalhei com educação artística. Né? Dei aula também no Fundamental 1, e aí Fundamental 2, de 5ª a 8ª, que hoje é do 6º ao 9º ano, né? Ensino médio e EJA. E aí tive a grande experiência de ser diretor de escola. Então, sei muito bem o dia a dia de vocês, as questões burocráticas, os problemas, né? As questões que temos que lidar tanto com os nossos professores, tanto com a comunidade, quanto com os alunos. Essa experiência, portanto, me faz entender um pouco que as pesquisas que provinham da universidade, elas tinham um grande afastamento da realidade da escola. Né? Então, quando eu sentava lá nos bancos da USP para escutar, eu percebia que aquele cara que estava falando lá em cima pouco sabia de escola. Não conhecia nada de escola, porque estava falando uma abstração, uma coisa muito distante daquilo que eu via na realidade. Portanto, quando eu passo a fazer as minhas pesquisas, eu começo a compreender a importância, portanto, de ter ligação entre a academia e a escola. Portanto, a minha vinda até hoje aqui, e aí agradeço ao Cinesp, parabenizo por esse investimento de convidar um professor, falei isso ao João agora, convidar um professor que está fazendo pesquisa, né, na área. Portanto, vocês estão recebendo algo que está sendo feito pesquisa. Não é uma conversa de botequim, não é uma conversa para deixar de lado. Né? Seria ótimo também que se fosse uma conversa de botequim, não há problema. No entanto, é uma conversa sobre pesquisas públicas que estão acontecendo na universidade. 2, pesquisas públicas que estão ocorrendo na universidade que interagem totalmente com a realidade da escola. Tá certo? Então, essa é um pouco dessa minha trajetória dentro da academia. Né? Então, queria começar também me apresentando quem sou eu, para que a gente pudesse começar esse diálogo. Eu sempre começo esse diálogo falando um pouco da minha vida e relacionando ao tema. Né? Para quê? Como a gente não pode se abraçar, não posso abraçar nenhuma de vocês, né? Eu quero aqui, portanto, dar um pouco a conhecer de mim, não é? A vocês, e para que eu possa também sentir de vocês não só a racionalidade, mas também um pouco do coração, não é? Entender um pouco do que a gente está falando. A minha vontade, Rosa, era simplesmente chegar aqui e falar sobre educação. Mas não dá, minha gente, observando a sociedade brasileira, o racismo que há na sociedade brasileira, pegar essa conversa, colocar debaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo. Então, nós temos essa opção, fingir que nada está acontecendo, que nós não temos nada a ver com o assunto, não é? Ou, então, discutir, dialogar, conversar e trocar ideias sobre. Não é? Então, a opção de vocês, a partir do Cinesp, que é o sindicato ao qual vocês pertencem, fez a opção de trazer alguém para discutir racismo aqui. Olha que interessante. Né? Parabenizo a vocês, é um investimento que vocês estão fazendo em um tema extremamente relevante para a sociedade brasileira. Tá? E isso é importante, isso é uma ação antirracista. Né? Traz alguém para discutir o racismo. Bom, então quero contar um pouco da minha vida. A minha família é uma família híbrida, quando eu falo híbrida, em relação à cor. Né? Eu nasci, portanto, no Novo Osasco. O Novo Osasco é ali do lado do Jardim de Abril, vocês conhecem ali, região da USP. Né? Então, o Novo Osasco é o primeiro bairro da divisa com o Jardim de Abril, que é Osasco já. Nasci ali, numa favela, Barraco de Pau,
Hoje essa favela está urbanizada, mas na época era isso mesmo, década de 70, década de 80, não é? Aquela violência estatal, a periculosidade, época da ditadura militar, muitas vezes passando aquele camburão, né, que levava as pessoas e depois trazia no outro dia, ou nem trazia. Mas eu sou dessa época, em que havia, portanto, na favela, na quebrada, né, uma expectativa muito baixa de vida, em que os jovens e adolescentes, até hoje, sofrem essa violência, por vezes, determinada pelo Estado. Né? Então, quando eu cresci, como eu sou de uma família híbrida, é até engraçado, fica parecendo até uma novela a minha família. Não é? Quero falar um pouquinho dessa história da minha mãe, eu sempre conto isso nas introduções. A minha mãe é filha do Altamiro e da Ana. Não é? Muito interessante, porque a Ana, minha avó, ela nasceu ali no sul de Minas, Miraí e Muriaé, naquela região onde o café ainda estava à tona, e ela veio com 4 anos para cá, veio de Portugal, veio de Neves, com 4 anos, veio para cá, de Neves, com 4 anos, veio para cá, a família dela. Ela tinha 4 anos. E quando ela é criada aqui, como uma senhorinha de engenho, eles tinham grandes terras de café, uma casa grande, maravilhosa, eu fui lá visitar, não é? Em Limeira, não é? No município ali de Muriaé, Miraí, e a minha avó, portanto, estava decretada, havia um decreto ali na família que ela ia casar com outro senhorzinho de engenho da mesma região. Né? Vocês conhecem essa história. E a minha avó, rompendo todas as barreiras, mostrando essa força, né, da mulher, no sentido de ser independente quando ali cabe, a minha avó se apaixonou pelo meu avô, um homem negro, filho de escravos, de ex-escravos, que viviam como colonos naquela fazenda. Ela se apaixonou pelo meu avô, né, e decidiu que ia namorá-lo, e o meu bisavô, portanto, o pai da minha avó, disse o seguinte: você está deserdada das terras. Já ouviram falar dessa história? Sim ou não? Sim, deserdada das terras. E o interessante, Rosa, é que eu fui lá ver essa documentação. Quando fui ver no cartório, de fato, né, os nossos primos lá, todos ricos, com dinheiro, e nós fomos deserdados de todas as terras que a minha avó tinha. Tá? E a gente perguntava para a minha avó, desde quando ela era muito mais jovem, eu lembro da minha mãe perguntando: mãe, vó, você largou tudo aquilo, né? Todas essas propostas que tinham de virar uma senhorinha de engenho, para viver com esse homem negro, né, filho de escravo. Ela dizia assim: é o amor, né? É o amor. Portanto, uma mulher branca, muito branca, não é, que é minha avó, filha de português, casou com esse homem negro, muito preto, da pele escura, que é meu avô. Tiveram, portanto, 13 filhos. 13 filhos. Vocês sabem como é que é. Não tinha televisão, não tinha internet, né? Filhos, um filho atrás do outro. A minha mãe é a segunda desses filhos. O primeiro é o Benedito, que morreu, e o primeiro é o tio Valdir. É muito interessante quando eu conto essa história, porque o tio Valdir, que tem alguns, lembra que 13 filhos, uns com a pele mais clara, outros com a pele mais escura. Portanto, o tio Valdir, que tinha a pele mais clara, casou com a tia Sônia, que era ruiva. E aí tem o Daniel, meu primo, que é muito parecido com vocês, com a pele de vocês. Tá? Então, se a gente anda na rua, eu e meu primo, a minha mãe mais escura casou com meu pai, que é negro, então nós podemos andar com a cor da tua pele, né, de mão dada aqui, e alguém vai perguntar assim: vocês são primos? Sim, somos primos. Mas não é possível. Olha aí a diferença. Né? Mas para mostrar um pouco que esse é o Brasil. Né? Esse é o Brasil. O Brasil é um país híbrido em que as pessoas brancas e negras, elas se convivem. No entanto, essa experiência que eu tive na infância, ali no seio familiar, foi bem interessante porque não tinha nenhum problema, de fato, de racismo na minha família. Primos brancos, primos pretos, ninguém brincava, mas ninguém, né, discriminava ninguém no sentido de não aceitar. Portanto, eu não sabia o que era o racismo dentro da minha família. Certa feita, eu fazia natação e com 11 anos de idade, de novo, lembrem vocês, pedagogos, 11 anos de idade,
Eu mudo de categoria na natação. E quando pulo na piscina, todas as crianças saem da piscina e vão dizer para mim: o cabelo dele não molha. Ele vai sujar a água da piscina. Vamos sair que ele vai sujar a água da piscina. Eu também comecei a dar risada. Mas eu percebi naquele momento que as risadas eram contra a minha cor de pele e o meu cabelo. Naquele momento, portanto, com 11 anos de idade, já haviam feito várias piadinhas quando eu estudava lá na adolescência, como quando perguntavam assim: quem é descendente de português? Claro, o que eu fazia? Levantava a mão. A minha avó, ela era portuguesa. Todo mundo dava risada. Você, Dudu, parece mais com os escravos que estão aqui no livro didático. Você parece com esses escravos que estão aqui no livro didático. Não é? E essas brincadeiras para mim eu achava estranho, mas não entendia muito bem. Mas falava: tudo bem, legal, eu pareço com um escravo. E eu não sou português, já entendi. Mas a primeira vez que eu entendo que a minha cor de pele, que a minha tonalidade, que o meu cabelo crespo não é aceito na sociedade, é quando eu estou na natação. Portanto, não era no berço familiar que eu vi o racismo, mas foi numa escola de natação, né? Que eu vi a primeira vez o racismo. E aí, crescendo, ali na quebrada, na favela onde eu morava, a gente, para subir para uma rua para outra, a gente passava por algumas vielas. Mesmo descendo com aqueles meus amigos brancos, que também moravam nos mesmos barracos de pau, enquadrado era eu. E eu comecei a entender, portanto, que minha cor de pele, o fato de eu ter um primo mais claro, branco, mas a minha cor de pele me diferenciava totalmente daquele meu primo Daniel. Eu conto sempre essa conversa, que certa feita, já com 18 anos, o Daniel, meu primo, o pai dele compra um carro muito chique, que era um Corolla na época, e ele passa lá na minha casa, no Novo Osasco, e fala: Cadu, me chamava de Cadu, vamos lá dar uma volta nesse carro? Dirige você. Não dá outra, né? Eu pego aquele carro, gato primeira, gato segunda, vou subindo ali na Avenida Novo Osasco, pego a autonomista, para quem conhece Osasco, ali onde é o Shopping União hoje, era um terreno baldio, e era Cobrasma também, tinha um murão ali. Descendo ali, fomos até a Viliara, voltamos, descendo aquele enquadro, pau, mão para a cabeça. E aí eu, logo na parede, pau. Eles começam a me revistar, aquela coisa toda, que vocês sabem que é um enquadro policial, muitos não sabem, mas alguns sabem, né? Enquanto isso, eu olho para o carro, tem um guarda lá, falando assim com o meu primo: calma, acabou o sequestro. E o meu primo quase foi preso, porque discutindo com o cara: não, é meu primo. E a partir daquele dia, o meu primo Daniel também começou a entender o que era o racismo. Porque ele, sendo da pele clara, nós sendo primo do mesmo avô, não é? Ele foi passado como quem estava sendo encarcerado naquele momento, e eu estava sendo o sequestrador. Portanto, o que eu quero dizer com essa apresentação, que por vezes a pessoa negra nessa sociedade, ela se vê em alguns momentos que nos levam a pesquisar sobre. Por último, não menos importante, quando eu me torno diretor de escola, né, eu tenho aquela mesa, a mesa do diretor é maior. As pessoas entram, então, na minha sala e me perguntam: por favor, eu quero falar com o diretor. Mesmo bem arrumado, bem vestido, aquelas pessoas, mesmo da comunidade, não conseguiam perceber, na minha posição, que era diretor de uma escola, ser diretor. Então, sempre alguém perguntava: eu posso falar com o diretor? E eu dizia: sou eu. Oi, você? Prazer. Então, certa feita eu vim aqui como substituto do secretário, numa reunião que teve na Assembleia Legislativa. Eu estava de terno, mas o motorista estava de gravata, né? Porque ele trabalhava de gravata, ele era o chofer, e eu de terno sem gravata. Não deu outra. Na hora que eu fui entrar, ele me acompanhando, ele branco, né? O rapaz disse: olha, o motorista tem que entrar pela porta dos fundos. Essas coisas que vocês ouvem falar, se vocês perguntarem para as pessoas pretas, certamente elas vão ter uma historinha para te contar.
E eu não estou dizendo que você também não deve ter as suas histórias para contar. Mas sobre o tema que eu quero discutir nessa manhã com vocês, essa trajetória é muito importante. Passando pelo mestrado, eu chegava em alguns lugares e falava que era mestre. As pessoas diziam assim, você é mestre de capoeira? Aí eu, para reverter, dizia, quem dera, sou mestre pela USP. Você é mestre pela USP? Quem dera que eu fosse mestre de capoeira, porque o mestre de capoeira sabe muito mais do que o mestre da USP. Então, até hoje, como professor doutor da Universidade de São Paulo, somos 8 professores, de 123 na Faculdade de Educação da USP. 8 professores pretos. De 5.523 professores na Universidade de São Paulo, temos 48 professores negros. De novo, 5.553 professores, temos 48 professores negros. Para que conversar sobre racismo? Vamos conversar sobre outra coisa, então. Bom, por que a sociedade é assim? Isso é um pouco a nossa conversa de hoje. Tá? Está em algum lugar aqui o passador. Não, eu já vou achá-lo, né? Está ali. Obrigado. Bom, então vamos lá. Só queria mostrar um pouco para vocês. Eu sempre trago o vídeo do Racionais, mas eu sabia que o tempo era curto. Queria só trazer uma fala. Vocês conhecem essa frase aí? De quem é essa frase? Negro Drama, Racionais MCs, alguém já falou. Ela diz, ei, senhor de engenho, sei bem quem é você. Um trechinho da música diz assim, não é? Rei São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga carne, a torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Veja que interessante, porque o Racionais MCs, de onde eu vim, sempre foi tido como apologia às drogas, apologia ao crime, né? Os vagabundos que cantam rap. E aí ele vai dizer, né? Rei São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga carne, a torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmara e ação, gravando a cena vai. Bastardo, mais um filho pardo sem pai. Por vezes, é assim, né? Que aquela professora, que aquele professor, quando está recebendo aquela criança, aquela mãe solteira vai dizer, isso aí é mãe solteira. Tá vendo? 3 filhos, um de cada pai. Essas crianças não vão dar em nada mesmo. Já coloca um pontinho lá. Olha que bagunceiro esse moleque também. A mãe vai ter um filho com cada pai. E o Racionais está dizendo, mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmara e ação, gravando a cena vai, bastardo, mais um filho pardo sem pai. Aí ele diz, rei, senhor de engenho, sei bem quem é você. Sozinho você não aguenta, sozinho você não aguenta. Veja que interessante que ele está dizendo assim, ei, senhor de engenho, eu sei bem quem é você. Não é o meu amigo branco, meu companheiro que está na batalha comigo, ou que disputa a luta sindical comigo. É o senhor de engenho, aquele que ainda, na sociedade brasileira, acumula possibilidades de ações racistas. E aí eu quero mostrar como é que esse Estado brasileiro ainda reproduz as questões do racismo. Então, um rapper está dizendo o seguinte, rei, senhor de engenho, sei bem quem é você. Sozinho você não aguenta. Você disse que era bom. As favelas ouviu, mas também tem whisky, Red Bull, tênis Nike, fuzil. Admito, seus carros é bonito. Eu não sei fazer internet, videocassete, os carros loucos. Atrasado eu estou sim, eu acho, estou um pouco, eu acho. Só que o seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval, vim da selva, sou leão, sou demais para o seu quintal. E aí queria que vocês prestassem atenção nessa frase. Problemas com escola, eu tenho mil fita, mas inacreditável, porque o seu filho nos imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Gine fala gíria. Gíria não, dialeto. Veja que interessante que o próprio Mano Brown, a partir do Racionais, está nos trazendo uma mensagem muito interessante, que é o seguinte, não é gíria não, eu tenho um monte de 1000 fitas com a escola, e não é gíria que a gente fala não, é dialeto.
Mas imagina, aquele moleque chega, aquela menina chega na escola e vai dizer o seguinte: e aí, professora, firmeza? Firmeza nada, moleque, para de falar gíria comigo. Já para a diretoria. Tem um livro da professora Cristiane Dias, que é Pedagogia Hip Hop, que ela fala sobre a corporeidade. Ao falar da corporeidade, ela destaca um aspecto muito importante, que as etnias eurocêntricas, vamos lembrar que o Brasil é formado por 3 etnias predominantes. A etnia europeia, então várias etnias da Europa, as etnias indígenas, várias etnias indígenas e as etnias africanas. Tá? E aí é muito interessante quando a gente percebe isso, porque essas etnias que são formadas, tá, se distanciam um pouco dessa nossa realidade. Então, pense em você, né, que essas etnias formadas, né, podem se comportar de maneira diferente. E a etnia europeia, por conta de várias crises e guerras obtidas na Europa durante muito tempo, guerras de 100 anos, busca de comida, tem muito mais facilidade de sentar na cadeira. Essa pessoa da etnia europeia tem mais facilidade de sentar na cadeira e ficar quieto por muito tempo. Enquanto as pessoas da etnia indígena e africana têm uma outra relação com a corporeidade. Portanto, esse menino vai ficar se mexendo, ele vem aqui, vai lá, e ele passa, e ele coloca em um, põe a mão no outro, e ele está se mexendo, e logo a gente fala: esse moleque é mal comportado. Senta no seu lugar, moleque. Ah, esse menino tem, né, é hiperativo. Porque a sua corporeidade não obedece àquilo que você está acostumada. A sua corporeidade tem uma relação diferente daquilo que você gostaria. Você queria que ele ficasse quietinho, fosse igual a todos os outros. Mas a sua corporeidade traz uma marca diferenciada, um aspecto diferenciado, a qual o distancia dessa relação a qual você está acostumado. Por isso que esse menino é mais agitado. Ele vai mexer mais com o corpo. É por isso que as atividades que têm relação com o corpo chamam muito mais a atenção desse menino negro, dessa menina negra. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é porque nós temos problemas com escola. Nós temos 1000 fitas com escola. Enquanto eu vou dando aqui os referenciais acadêmicos, eu queria que vocês que estão com o celular na mão, procurassem, por gentileza, a Constituição de 1934. Na Constituição de 1934, a gente vai ler o caput e o artigo 138b. Ok? Constituição de 1934. É a primeira Constituição republicana da época do Getúlio Vargas. 134, aliás, Constituição de 1934, artigo 138b. Enquanto isso, quero dizer que o meu avô, esse pai da minha mãe, morreu em 2014 com 100 anos. Ele nasceu em 1914. Portanto, em 34, ele tinha 20 anos. As referências teóricas do que eu vou falar é o texto da Sueli Carneiro, Dispositivo de Racialidade, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser. Angela Davis, Mulher, Raça e Classe. Racismo Estrutural, Denis de Oliveira, uma perspectiva histórico-crítica. Se vocês estão anotando, eu vou passar mais devagar. Então, Sueli Carneiro, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser. Ou seja, para eu ser alguém nessa sociedade, eu preciso negar a mim mesmo. O negro, nessa sociedade, ele precisa negar a si mesmo. Ele não pode ter um comportamento como ele gostaria de ter. Aqui o texto, como eu disse, da Angela Davis, Racismo Estrutural, e o Silvio Almeida. Essas são as bases teóricas dessa discussão. Eu queria que alguém, eu sei que está pequeno ali, mas alguém aí um pouco de trás consegue ler esse artigo para mim, antes de a gente ler o que eu pedi para vocês no celular. Alguém pode ler, pelo menos aquele pedacinho ali? Não dá? O resumo, vamos ver se você consegue.
Vamos lá, vamos tentar. Resumo. Este artigo trata das desigualdades de aprendizagens entre grupos sociais em metrópoles, abordando já ficou difícil agora. Tá melhorando, só baixar a luz. Abordando casos do município de São Paulo. Identificamos um padrão na cidade, segundo o qual, pela ordem, tem maior desempenho meninas brancas, meninas pardas, meninos brancos, meninos pardos, meninas pretas e meninos pretos. Esse padrão perdura no interior dos distritos. A principal variação é que, nos distritos mais desiguais, as desvantagens raciais são fortes, afetando meninas e meninos pretos. Por sua vez, nos distritos mais equitativos, as desvantagens dos meninos pretos persistem, enquanto as meninas pretas têm maior desempenho, aproximando-se dos meninos brancos e pardos. Bom, mais uma vez, não é? A pesquisa também vai nos dizer que existe uma diferença entre os meninos pretos e as meninas pardas, né? Elaine, eu acabei de ver você. Bom, olha que interessante isso. Veja que interessante. Essa pesquisa é uma pesquisa recente do Maurício Érica e da Érica Rodrigues, Desigualdades Educacionais, Metrópoles, Território, Nível Socioeconômico, Raça e Gênero. Ainda mostrando que nós temos perdido os moleques pretos e as meninas pretas. Ou seja, há uma desigualdade educacional nas nossas escolas e nós não estamos conseguindo resolver. Tá? Por quê? Essa é a questão. O Mano Brown está falando que eu tenho 1000 fitas com escola, e as pesquisas estão dizendo que ainda há uma desigualdade. E aí, antes de ler, eu queria que vocês lessem o que está escrito lá na Constituição, em 1934. Alguém pode ler? Primeiro o caput. O caput da Constituição. Isso, vai lá. E aí o outro já fica lá no artigo 131. Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte. Quem está com o artigo 138 aberto? Aqui. A colega aqui já. Artigo 138. Incumbe à União, aos Estados e aos municípios, nos termos das leis respectivas: a. Assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e animando os serviços sociais. b. Estimular a educação eugênica. Não é o professor Eduardo que está dizendo. É a Constituição Brasileira de 1934, artigo 138, inciso item B. Incentiva-se na educação brasileira a educação eugênica. Alguém sabe o que é a educação eugênica? O que é a educação eugênica? O extermínio de negros, indígenas, mulheres, pessoas com deficiências e LGBTQIA+. Eugenia é aproximar-se de uma raça branca pura. Eugenia é exterminar qualquer tipo de comportamento que esteja pautada na negritude. Em 1940, isso segundo Eduardo Trondick, as pesquisas têm mostrado que é por isso que as salas foram organizadas em quinta A, quinta B, quinta C, quinta D, quinta E, quinta F. As mulheres, negros, pessoas com deficiências, ficavam nas hierarquias mais baixas. Essa é uma pesquisa que nós temos feito. Porque a teoria comportamental de Eduardo Trondick, de 1940, que foi introduzida na educação brasileira, dizia que o comportamento padrão era o comportamento da pessoa branca.
Portanto, qualquer nível, qualquer estilo, qualquer comportamento das pessoas que não estivessem de acordo com a realidade brasileira estariam extirpados. Segundo os eugenistas, em 2020 não haveria mais população negra no Brasil. Uma coisa, gente, é o racismo individual. Eu dizer, eu não gosto de preto, que nojo conviver com preto. Isso seria execrável, não é? E poderia ser movido um processo. A outra coisa é o Estado brasileiro, na sua Constituição, dizer que o negro é incivilizável. A outra coisa é a sociedade brasileira, enquanto estrutura estatal, trazer o negro como mais baixo índice de civilização. Uma coisa é eu dizer para as mulheres, eu não gosto de mulher, sou misógino. Outra coisa é o Estado brasileiro, apenas em 2006, decretar a Lei Maria da Penha. Veja o que é o racismo estrutural, está na estrutura. Ele se consiste numa hierarquização individual e também estrutural, pautada nas instituições ligadas ao Estado. Quando a mulher, antes da Lei Maria da Penha, essa mulher ao tropeçar, ao ir na delegacia, ser atendida por um homem, se colocava no boletim de ocorrência o seguinte, ela tropeçou, bateu a cabeça. Só em 2006, a Lei Maria da Penha passou a existir. E ainda hoje, nós não temos uma perspectiva de financiamento público para a Lei 10.639 a nível nacional. Esse racismo estrutural e estruturante ainda está em pauta. Não estamos discutindo aqui as discussões pautadas no identitarismo. Estamos falando de história do Brasil. Não é porque essa não é um papo de preto. Isso é um papo de gente brasileira, de história do Brasil. Aqueles que não trazem essa história do Brasil estão ausentando de você a história. Portanto, não é um papo de preto, é um papo de Brasil, um papo de branco, de preto, de pardo, de todos. Porque até quando nós vamos olhar a estrutura do Estado brasileiro que reproduz essa situação racista e vamos achar que está tudo bem? Então, quando a gente observa essa realidade, não é? Eu sempre perco o passador. É muito engraçado essa nossa... Está aqui agora. Vão me ajudando aí, gente. Você vê que legal? Bom, eu vou passar algumas imagens aqui que eu quero também dar tempo para vocês debaterem. Enquanto na sociedade brasileira, essa é uma imagem da nossa primeira escola pública, Pedro II. Enquanto no resto da Europa, a educação servia para treinar o trabalhador, para viver em sociedade, aqui a educação brasileira nasce atrelada à Igreja Católica. Não é? Olha que interessante. Olha a arquitetura do Pedro II. Até 1970, quem estudava na escola pública, em sua grande maioria, era a elite brasileira e a classe média. A partir da década de 50, 60, foram ingressando alguns pobres. E, de fato, o pobre passa a ingressar nos bancos escolares a partir de quando? Constituição de 1988, que decreta a universalidade da educação brasileira. Recente. Aquela criança, Carlos, que ia trabalhar, né? Que ia trabalhar com sua mãe, aquela criança que poderia ser levada para o seu pai para aprender alguma coisa, agora ela é obrigada a estar na escola. Que ia para o terreiro, que ia ajudar no campesinato, agora ela é obrigada a estar na escola. Legal. Agora, a minha pergunta é, diretores, equipe gestora, professores e professoras, diretoras, essa escola se modificou para receber esses novos sujeitos de direito? Essa escola formou melhor os seus professores na perspectiva étnico-racial para receber esses novos sujeitos de direito? Essa escola se modificou para receber esses novos sujeitos de direito? Ou a gente ainda continua olhando para aquele moleque de boné e falando, tira o boné, seu vagabundo? Ou para de correr para lá e para cá, o seu comportamento é inadequado, já põe um pontinho negativo, não precisa falar para ele. Mas no conselho de classe a gente já cochicha com o outro. Aquele é aquele aluno problema, né?
E a gente não percebe que esse racismo estrutural está sendo reproduzido na estrutura, nas entranhas da sociedade brasileira. Olha aí que interessante quem essa escola pública atendia e atendeu por muito tempo. Cadê os indígenas? Cadê os negros? Essa é uma foto oficial que está lá no site do Pedro II. As turmas da escola Pedro II, a primeira escola pública bancada com dinheiro público. Olha essa arquitetura da Caetano de Campos, olha que linda. Olha quem estudava até a década de 70, vivia nessa escola. Olha o jardim. Olha essa estrutura de 1917. A austeridade, aquele professor lá falando, né, de cima para baixo. Os alunos todos enfileirados, comprimidos na carteira. Até hoje as escolas reproduzem essa perspectiva. E a gente acha que essa escola que estava fazendo, né, incentivando a educação eugênica, a gente acha que ela não precisa se modificar. Não, gente. Se ela não se modificar, ela continua reproduzindo esse racismo estrutural, essa eugenia. Não é só 20 de novembro. Não é só agosto indígena. É necessário pautar as nossas disciplinas, os nossos currículos, levando em consideração outras epistemologias. E esse debate tem que ir para a tua escola. Isso é pesquisa. Pesquisa cara, inclusive, né? Feita com dinheiro público. Olha lá. Olha aí que bonito. Agora reparem nisso, ó. Essa é a escola a partir de 1980. Essa é a arquitetura que foi feita para receber os novos sujeitos de direito. Você, eu, as famílias pobres do nosso bairro, não pegaram a época que a elite estava estudando e que o salário do professor era muito maior. Pegaram essa época. Então esse moleque, esse menino, essa menina, chega na escola e tem que ver essa estrutura aí, ó. Olha a diferença, prestem bem atenção na diferença. É isso que a escola brasileira tem feito com os novos sujeitos de direito, em sua maioria a população negra. Então não é à toa quando a gente fala de política afirmativa, quando a gente fala de necessidades de políticas afirmativas. Não é porque nós somos preto apenas, mas porque nós somos negros e porque fomos alijados de uma educação de qualidade. Essa escola em que eu fui diretor, eu já chego lá. Uma última história aqui para a gente ir fechando e organizando vocês. Olha como há a diferença entre brancos e negros. Queria aqui contar uma outra história, eu sou um grande contador de história, eu gosto. Marquem comigo. Duas pessoas, Joana e Maria. Essa história é uma história verdadeira, só estou trocando os nomes. Joana e Maria. Joana é uma mulher branca, Maria é uma mulher negra. Joana, uma mulher branca, Maria, uma mulher negra, preta. Vamos lá. Essas duas mulheres, isso é verídico, isso era contado por uma colega branca que dava formação comigo. Ela era essa mulher branca. Na época da formação que eu estava como formador. Olha que interessante. As duas foram procurar empregos na Plast Westerhouse, naquela empresa de assessoria que é em frente ao Palestra Itália, sabem? Em frente ao Palmeiras. Então, na década de 90, elas foram procurar empregos lá. E aí, então, a Joana, o nome era primeiro, J, e ela foi lá, estava naquela fila, uma fila de moças. A Joana e a Maria eram da mesma quebrada, da mesma favela. Inclusive, estavam no mesmo barraco de pau. As mães eram comadres. E aí ficaram todas contentes naquele dia. As nossas filhas vão conseguir um emprego. Ai, meu Deus, ficaram todas ansiosas. Então, vai lá Joana e Maria até a Plast Westerhouse. Joana, como é chamada primeira, entra na sala, e aí o supervisor chama ela e diz: nós estamos contratando recepcionistas e vocês serão contratadas. Ela sai toda feliz, ela não se aguenta e diz assim: supervisor, eu estou vendo que tem poucas meninas, e você está me falando que tem 20 vagas, eu queria saber se todas as meninas que estão aí vão ser contratadas. Ele disse: sim, nós estamos precisando de recepcionistas. Portanto, a Joana sai, enquanto a irmã dela está lá dentro, e ela fica toda ansiosa: o meu emprego, eu e a minha irmã hoje vamos chegar em casa e vamos contar aos nossos pais, nossas mães, que nós arrumamos um emprego.
Chega Maria, de cabeça baixa. O que foi, minha irmã? O que foi, Maria? O que aconteceu com você? Ela disse, o supervisor disse que não tinha vaga para mim. Mas Joana sabia e tinha perguntado para esse supervisor que a vaga era dela. E a vaga era de todos que estavam lá. Mas o fato de Maria ter sido negra não permitiu que ela fosse recepcionista da Place Westerhouse. Se vocês consultarem os jornais antigos da Folha de São Paulo, vocês vão perceber que prefere-se boa aparência. Lembram da boa aparência para se contratar? O que é boa aparência? Branco, branca, cabelo liso, né? Estereótipo europeu. Isso está lá, é um estudo. Estudo. Então veja que interessante. A Joana pôde fazer faculdade, cursinho, fez cursinho, passou na universidade. A Maria teve que trabalhar de faxineira e foi entrar na universidade com 43 anos. Então, quando a gente fala de políticas afirmativas, nós não estamos falando de tomar vaga de ninguém, tomar espaço de ninguém, mas é uma política de reparação histórica ao que o Estado fez com a população negra. É colocar mais vagas para aqueles que foram excluídos. Eu fui diretor dessa escola, que depois, ao longo do tempo, ela foi sendo transformada. Essa escola é lá em Pirapora do Bom Jesus, em que eu fui diretor. Percebam que é uma escola que está no meio da quebrada. Eu vim da favela e fui ser diretor no meio da favela. E eu percebia, 20 anos depois, que aquilo que eu passava, os enquadros que eu passava, as minhas crianças passavam também. E, por vezes, chegavam atrasadas na aula e a professora não deixava entrar. Tinham que ir para a escola e voltar para casa, porque não deixavam entrar, porque tinham tomado o enquadro da polícia. A inspetora não queria saber. Fecha o portão a 1h da tarde e acabou. Ou fecha o portão às 7h30 da noite e acabou. Mas nós temos que entender que a função social da escola pública é compreender também como é que a gente se relaciona com a nossa comunidade. Olha a diferença como a gente avançou. Lá nós abolimos a proibição do uso de boné. Então, todos os jovens podiam usar boné. E a facilidade de usar boné tirou o primeiro conflito que existia na entrada da sala de aula. Tira o boné, moleque! Então, a gente aboliu a proibição. Aboliu também a proibição do uniforme, porque a prefeitura mandava alguns uniformes apertados, outros largos, e eles não queriam ir com aquela roupa. Então, nós chamamos a PM, o conselho, e abolimos também o uniforme. Não estou dizendo que isso tem que acontecer na realidade da cidade de São Paulo, mas estou dizendo que as comunidades têm autonomia para decidir quais são as suas perspectivas. Esgoto a céu aberto, parede madeirite. Essa era a realidade dos meus estudantes. Para quem nunca viu dentro de um barraco de pau. Então, eu quebrava um pouco a hierarquia com essas crianças, e uma vez a cada 15 dias, eu saía com uma turma, para mostrar a eles que eu também era diretor, que eu era professor, não só diretor, mas que eu também explicava para eles qual era a minha realidade, a realidade deles. Nessa escola, os meninos também bordavam. Olha a cara de felicidade desse menino fazendo um bordado. Depois eles faziam, inclusive, o bordado de lado, quebrando toda a hierarquia existente em que menina faz bordado e homem não. As mães nossas tiveram aula de bordados, nós não tivemos. Por quê? Porque o papel da mulher é esse, o papel do homem é esse. Carrinho de menina, carrinho de menino e boneca de menina. E aí a gente faz com que o menino seja mais expansivo, porque ele brinca, enquanto a menina tem que cuidar de casinha, ali no cantinho. O que a gente está formando com isso? São coisas para vocês refletirem. Olha aí, a estrutura, a estratégia, Lembram disso? Olha o caminho suave. Então, esses professores que aceitam, que recebem esses novos sujeitos de direitos, foram formados a partir da caminho suave, tendo como perspectiva não a inclusão, mas sim algo único. Olha que interessante, eu consegui fazer uma reunião lá que conseguiu trazer a comunidade, num sábado. Pelo menos uma vez a cada 6 meses, eu fazia uma reunião de sábado. Você quer trazer a comunidade, mas você marca a reunião para 3h da tarde. Você quer trazer a comunidade, mas marca a reunião para 7h da noite. Os caras estão vindo do busão.
Marca uma reunião, pelo menos semestral, no final de semana, que você vai ver a tua escola encher. E aí você tem relação com eles. Não é? Essa é um pouco das modificações que a gente foi fazendo, né, na própria direção da escola, né, pintando as salas, fazendo grafites, fazendo muros. Né. Aqui é outra referencial teórico para vocês, não é? A história não contada e o espetáculo das raças. Nesse texto, como está difícil de ler, eu vou ler aqui para vocês. Esse parece que está melhor, não é? Olha lá que interessante. Fazendo antropologia, o índio redimível, o negro como impedimento à civilização. Alguém pode ler? Está mais fácil de ler esse? Alguém pode ler aí? O que você quer ler? A partir do parágrafo 2 e 3. Isso. 2 e 3. As posições, é esse? As posições acerca desses dois grupos não eram, no entanto, idênticas. Com relação à população negra, vigorava uma visão evolucionista, mas determinista, no que se refere ao potencial civilizatório dessa raça. Os negros representam um exemplo de grupo incivilizável, afirmava um artigo publicado em 1891. As populações negras vivem no estado mais baixo da civilização humana, ponderava um ensaio de 1884. Porém, se imperava uma percepção fatalista quanto à integração dos negros. Os indígenas provocavam opiniões variadas, tanto que era possível acomodar no interior do IHGB, seja uma perspectiva positiva e evolucionista, seja um discurso religioso católico, seja uma visão romântica, em que o indígena surgia representado enquanto símbolo da identidade nacional. O IHGB era como se fosse o MEC da época. E esse MEC da época está dizendo assim: ei, você, pessoa negra, você é incivilizável. Olha, o indígena a gente até pode colocar como símbolo nacional. Lembra do José de Alencar? O índio forte. Agora o negro não tem jeito. Nós temos que exterminá-lo. Tá? Lembra dessa cena? O que dizia essa cena? Macaco, 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 macaco. Lembra? E aí, claro que pegaram uma mulher, mas estava todo o estádio gritando macaco para o Aranha. Mas macaco é só uma brincadeira, professor. Eu posso xingar o outro de macaco? Eu estou brincando. Ô, macacão. Pergunte para o outro. Diga assim, o outro. Diga comigo, o outro. Então, pergunte para o outro, que não é você nesse caso, se ele se sente bem sendo chamado de macaco. Macaco é o incivilizável. É o primata do homem. Mesmo na brincadeira, porque quando alguém me chamava de macaco na escola, eu dizia, ah, seu pato branco, ah, seu leite azedo. Já ouviram isso, não ouviram, pessoas brancas? Mas eu nunca vi um estádio parar para gritar, leite azedo, leite azedo, leite azedo. Ou pato branco, pato branco, pato branco. Mas um estádio para xingar macaco, macaco, macaco. Ou seja, ainda está inserido em nossas entranhas que a pessoa negra ainda é inferior. Essa é a psicologia do Tom Dick que eu disse. Olha o resultado. Essas crianças vão não querer essa escola que a gente oferece. O que eu vou fazer nessa escola? Tenho 1000 fitas com ela. Essa é um outro das pesquisas que aparecem. Esse texto da Barbara Weinstein é esse que fala sobre a quinta A, quinta B, que eu falei para vocês, da psicologia comportamentalista, que está presente até hoje nos nossos cursos de pedagogia. Não nos nossos, lá na USP. Diploma de brancura. Não é? Esse texto é um texto do Jerry Dávila, que fala que para você ter um diploma na universidade, você precisa ser branco. Bom, aí eu termino aqui com o que pode ser feito. Políticas afirmativas, lembrando da 10.639, da 12.990 e faltou aí, da 12.711, que foi aprovada na Câmara agora, que é a lei de políticas afirmativas para negros na universidade. E o que pode ser feito? Então, eu trouxe aqui, para terminar, dentro dessas políticas afirmativas, além das cotas,
a gente pode modificar a realidade das nossas escolas. Porque esse racismo estrutural, se não for modificado nas nossas escolas, ele continua reproduzindo. Então, isso aqui eu tenho mostrado para todos os lugares em que eu vou. Essa escola Enzo Silvestrin, lá na Parada de Taipas. Na época, a diretora era a Sandra e o Caio. Eles transformaram. O diretor, ele é discricionário no uso da verba. Ele pode pegar a tinta da escola, do PTRF, eu falei isso para a Rosa, quando a gente conversou pela primeira vez. Você é discricionário. Você pode pegar aquele dinheiro e pintar a escola monocromática, ou chamar a comunidade do seu bairro, chamar os grafiteiros e fazer um grafite. Você pode continuar com a sua DRE ou a sua região, comprando o uniforme da grande empresa, ou fazer um contrato. Nós estamos fazendo isso, inclusive na Conferência Municipal de Educação nós falamos isso, e estamos voltando a falar na Câmara Municipal, a FEUSP, Faculdade de Educação da USP. O PTRF tem que ter uma linha específica para ser usado também no combate ao racismo, no combate às desigualdades. Isso é legal. É isso que a Faculdade de Educação tem promovido. Então, tem que ter dinheiro específico para interagir na realidade da política antirracista. E essas escolas têm feito isso, mesmo sem a lei. E é a partir dessas escolas que a gente tem levado o projeto na Câmara Municipal para modificar também o PTRF e o PDDE. Olha lá. Imagina o empoderamento dessas crianças. Elas falavam assim, eu estudo na escola do Pantera Negra. Olha a identidade, a identificação dessas crianças. Aqui é a escola Carlos Habibs Quirilo, lá na Zona Sul, DRE Santo Amaro, também utilizando o grafite como expressão de identidade dessas crianças. Aqui é Caio Sérgio Pompeu de Toledo, o diretor está aí, o Carlos. O Carlos é me orientando lá na Faculdade de Educação, e também tem feito um belíssimo trabalho nessa ideia de transformar a escola para receber os alunos, os estudantes. Ainda a escola Caio Sérgio de Pompeu de Toledo, lá na cidade de Tiradentes. Inclusive, tivemos uma reunião importante, a partir da chamada do Carlos, do Hélio, da Ana e da Márcia, lá na DRE Guaianazes, para discutir justamente o uso do dinheiro público para o combate da desigualdade. Então, olha que interessante. Colocar os nomes da sala de personalidades negras, para que essas crianças possam conhecer. Uma coisa para mim que foi revolucionária lá na escola em que o Carlos é diretor, foi o uso da música. A musicalidade é uma característica principal afrodiaspórica da população negra. Então ele criou um estúdio com o dinheiro do PDDE e PTRF. Fez um estúdio musical para as crianças. Tem uma rádio no pátio da escola em que as crianças mesmo colocam a música na hora do intervalo. A rádio chama Rádio Sei Lá. E as crianças é que tocam a música. Nós fomos lá ver, eu levei a minha turma de pedagogia para ver essas realidades. Aqui é outra escola, Carlos de Figueiredo Ferraz, desembargador Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz, que a diretora é a Jaqueline. Olha que interessante o muro da escola. As salas de leitura, e aí ela coloca o nome, Sala de Leitura Conceição Evaristo, tendo uma ação antirracista, de combate a esse racismo estrutural, pelo menos criando uma identidade para que essa criança possa ter uma ação e uma identidade com a sua própria realidade. E aqui são as hortas que podem ser realizadas. Eu termino aqui com esse chamamento a vocês. Pessoas, a fala de hoje não foi uma fala só racional. É uma fala de coração também. Não é uma fala só de pesquisa. Quero olhar para vocês. É uma fala que toca o coração também. Enquanto a gente não se conscientizar que esse racismo se reproduz cotidianamente nas nossas escolas, a gente vai continuar perdendo esses meninos e essas meninas pretas, a pesquisa diz. Enquanto a gente não tiver consciência de que é necessário ter algumas atitudes e ações antirracistas, e o responsável também é você, não é só você, mas também é você, a gente continua fazendo com que esses meninos e essas meninas tenham 1000 fitas, como disse Racionais MC. Se a gente não entender que a gente precisa modificar, pessoas como meu avô, que sofreram com o racismo na época dele, meu pai e também eu, continuaremos discutindo a educação
achando que o racismo ainda não existe e está por debaixo do tapete. Vamos tirar debaixo do tapete? Vamos pensar isso nas nossas escolas? Vamos lembrar que políticas afirmativas não é doação, é políticas de reparação histórica. Vamos lembrar que a consciência é aquilo que nos move. Muito obrigado, gente. Eduardo, quero te agradecer e vamos abrir para algumas perguntas. Não vai dar para todo mundo fazer, mas se alguém tiver aqui algumas perguntas, a gente pode fazer um bloco e aí o Eduardo pode estar respondendo. Alguém gostaria de trazer alguma questão, alguma pergunta? Por favor, venha. Eu fico aliviada que eu posso falar aqui escondida, que eu sou bem tímida. Bom dia. Não sei se é bem uma pergunta, mas é colocar uma questão que eu tenho me angustiado há muitos anos na rede. Eu comecei em 99 lá no Caio Sérgio Pompeu de Toledo, né? Quando o Carlos chegou, eu saí de lá. Não por isso. Foi porque eu acessei o outro cargo. Eu era professora adjunta, acessei professora titular naquela época. O que eu quero conversar, levantar como questão, é que assim, a gente sabe, né, que as escolas públicas brasileiras ainda têm um problema de analfabetismo muito grande nos anos finais, e que esse analfabetismo ele tem gênero e classe social. Então, são meninos pretos. E a tese que eu tenho sustentado nos últimos anos é que a nossa alfabetização na cidade de São Paulo ela é racista. Por quê? Porque é uma discussão que o próprio Saviani fala, que quando trouxe o construtivismo para a escola do pobre, você traz a marginalização para a escola do pobre. Porque o construtivismo, ele requer que a criança seja muito repertoriada. Então, uma coisa é você colocar o construtivismo com uma criança que vai para o Louvre, que vai para o Machu Picchu, que fala inglês desde que é bebê. Né? E outra coisa é você levar isso para a escola do pobre. E no Brasil, quando a gente fala em pobre, a gente está falando de população negra. E aí a gente tenta tensionar essa discussão trazendo referenciais científicos, porque há um número de discussão científica muito grande sobre isso no Brasil. Né? Então, a Magda Soares vai dizer que o que há no Brasil é a desinvenção da alfabetização, porque eles querem, né, colar letramento como sinônimo de alfabetização. E aí o que a gente tem como movimento de resistência antirracista são as professoras contrabandistas de atividade que, escondido, para não serem perseguidas, pegam esses meninos pretos para ensinar a ler e escrever no 8º ano, no 9º ano. Mas é escondido. Porque o que se diz não, você vai ensinar geografia e o menino vai aprender a ler e escrever. Ensinar a ler e escrever em todas as áreas. E, cientificamente, isso já é denunciado, né? Tanto por Vygotsky, que faz críticas a Piaget, a Magda Soares, que é a rainha da alfabetização, né? E aí cindiram ela. Então, ela é a rainha do letramento, mas a consciência fonêmica e fonológica está proibido, esteja proibido de falar sobre isso. Aí eu queria que você conversasse com a gente sobre isso, porque a gente tem tentado tensionar a criação de um núcleo dentro do sindicato para que a gente discuta não só as condições de trabalho dos profissionais da educação, mas as pedagogias liberais para o filho do pobre, portanto, para o preto, que a gente reproduz no interior das escolas. Como é que se chama? Eliane. Legal, aplausos, ótima pergunta. Eliane. Muito bem. Estarei com a Ruth num debate semana que vem. Isso, né? Muito bem. Olha, eu queria só mostrar aqui uma imagem para você. Será que você pode voltar aqui uma coisa? Bom, os professores, quando ele voltar... Isso, quero só voltar aqui numa imagem que eu acho interessante. Quando você fala de formação dos professores, olha que interessante. A partir da década de 90, se a gente olhar esse gráfico,
Olha lá, de 1980, você tinha uma diferença muito grande entre negros e brancos. 55 brancos e 23 negros. Em 99, tem 75% de brancos e 58% de negros. A diferença diminui. Significa que, a partir da década de 90, de fato, entra a maior população negra nos bancos escolares. Tá? E olha o que acontece com o salário do professor. Estamos falando primeiro dessa categoria, porque formação de alfabetização requer salários. Aqui eu dei um exemplo, né, do salário base, né, número índice base de um professor da rede básica, com jornada da rede estadual, com jornada de 24 horas. Olha o quanto ele ganhava em índice antes da década de 80. Lembra? Quando a elite e a classe média estavam. Ele ganhava esse 100%. Em 1994, 97, ele lembra daquela greve enorme que teve, né? O Fleury e depois o governo Mário Covas, lembra disso? Né? Eu era professor já. Olha lá que interessante, ó. O professor passa a ganhar, Eliane, 28% do que ganhava na década de 80. É por um acaso que chegam os pretinhos, chegam as populações pobres, as escolas se modificam, a arquitetura se modifica e o salário do professor, ó, cai. Então, a primeira coisa que você falou está certo, é reivindicar melhores condições de salário. Ponto. Segunda coisa, eu já disse aqui para vocês e repito, a Nilma Lino Gomes tem vários textos que falam sobre a alfabetização, mas eu quero citar de novo o livro da Cristiane Dias, chamado Pedagogia Hip Hop. Ela faz uma pesquisa, uma grande pesquisa, a partir do diagnóstico de alfabetização. E ela vai dizer que a pedagogia hip hop, que leva em consideração a musicalidade, a corporeidade, facilita o aprendizado dos jovens negros. A academia tem produzido pesquisa. Mas essa pesquisa não tem sido... Inclusive, a Cris é uma grande parceira da RUT. Né? Mas essas pesquisas não chegam na ponta da escola. Eu estava com o Walter Silvério, que é um grande pesquisador da UFSCar. Ele falou isso, falou, quer resolver o problema do analfabetismo? Taca a música em toda a educação infantil, passa a molecada para ver se eles não vão aprender. A didática, a pesquisa, está dizendo que modifica. Agora, claro que realidade por realidade. Então, Eliane, a minha resposta para você é, você tem razão, e eu acho que a gente pode seguir. Esses caminhos outros que você falou, tem que ser o caminho formativo, entende? Nós temos que tirar esse caminho outro do escanteio e colocar ele no lugar do construtivismo. Colocar a pedagogia hip-hop, ao meu ver, como característica principal educacional da alfabetização. A solução, para mim, a minha hipótese é que nós modificaremos a estrutura da sociedade brasileira quando levar em conta a realidade da comunidade. Se for na educação quilombola, a realidade da educação quilombola. Se for na educação indígena, realidade da educação indígena. E assim por diante. E ao PPP, obviamente, aquele PPP que a gente deixa de lado, é ele que vai, de fato, pautar aquilo que a gente quer enquanto escola. Tá? Eduardo, aqui, ó. Cadê? Aqui. Sou Cláudia, sou coordenadora pedagógica da IMF Dom Pedro I, na Zona Norte de São Paulo. É interessantíssima a sua fala, é importante, necessária, né? Parabenizar o sindicato pela escolha do tema e da pessoa em si, essa coisa, né, pulsante, que não é só acadêmica, que é, né, visceral. Eu percebi sua fala como uma fala muito visceral e muito importante. Mas eu queria complementar, te perguntar, né, até que ponto a gente também não... discutir o racismo estrutural fundamental, é uma pauta necessária, mas sem aliá-lo à discussão do capitalismo, como forma de estruturação social, talvez nós demoremos quilômetros, séculos e mais do que isso, para construir uma sociedade mais igualitária por conta da estrutura de forma política, mas de política crítica. Né? Como é que a gente pode, dentro da estrutura escolar, né, educacional, vamos ampliar, ressignificar, eu não quero reforma do capitalismo, eu quero a revolução
outra forma de estrutura social, porque senão a gente vai criando paliativos, e isso demora demais. E a estrutura escolar, ela está carregada desse modelo já constituído e solidificado. Então, ao meu ver, toda vez que falamos sobre racismo, xenofobia, machismo, qualquer dos ismos, descolado da questão do capitalismo, estrutural também, né, a gente fica muito à mercê de uma revolução, a gente fica só reformando. O que você acha disso? Muito obrigado, Cláudia, pela sua fala, né? Aplausos também a Cláudia, fala muito boa. Bom, eu parto de uma perspectiva sempre de classe. Inclusive, os meus referenciais, como vocês sabem, Angela Davis, né? Marxista, que discute classe, e principalmente aqui o Denis de Oliveira. Agora, não dá para discutir classe, ao meu ver, sem considerar a escravidão no Brasil. Né? O capitalismo brasileiro se estrutura a partir do racismo. Esse é um grande texto, né? Esse é um grande texto do professor Wilson Barbosa. Chama-se O Negro como Fator Estruturador do Poder. Não se fala do capitalismo inglês, tudo bem. Do capitalismo francês, tudo bem. Não se fala sobre o capitalismo brasileiro, que teve 400 anos de escravidão, sem se falar de raça. Não dá. E aí você não está falando de capitalismo nem de estrutura marxista. Você está falando de outra coisa. Tá? Agora, não dá para tratar identidades separadas da estrutura do capital. Isso é uma. Agora, tem um discurso, que é o discurso assim, olha, vamos fazer a revolução, eu concordo, enquanto a quebrada fica lá esperando. Quando nós, da classe média, fizermos a revolução, aí o povo vai conosco. Eu penso um pouquinho diferente disso. Eu acho que a favela está urgindo. A quebrada quer andar bem. A quebrada também quer tomar os vinhos que os marxistas tomam lá na USP. A quebrada, nós tomamos vinho lá, vinho chileno lá. A quebrada também. O Racionais vai dizer assim, imagina nós de Audi ou de Citroën, indo ali, só pan de vai e vem. Quer dizer, eu quero também viver, e veja que quando Marx nos traz que as formas de produção são o alívio da sociedade, o problema são as relações de produção. Não é o avanço das forças produtivas. O problema são as relações de produção. Então, concordo com você quando a gente diz que as relações de produção precisam se modificar. Agora, eu acho que a gente consegue fazer algumas coisinhas para melhorar, para que essa criança possa estar lá na escola. Para mim, Cláudia, o que o Carlos fez na escola dele, por exemplo, é uma revolução. Eu conheço aqui a Elaine, o que a Elaine talvez tenha feito nas escolas dela, junto com o Rob Soul lá, é uma revolução. O que vocês têm feito na escola de vocês é uma revolução. Sabe por que eu digo que é uma revolução? Você mudou de escola, é isso, Elaine? Está lá. Então, senão eu estou aqui mal informado, né? Mal informado. Bom, então, olha que interessante isso. Eu acho que é uma revolução quando a gente pega aquelas escolas que a gente viu na década de 70. Essas escolas já não cabem mais. Não cabe mais. Então, eu sou revolucionário, mas eu acho que a gente não dá para deixar a quebrada lá de qualquer jeito. Precisamos interagir nas escolas de quebrada, fazendo o melhor para essa criança e para esse menino. Acho isso.